Fala pessoal, tudo bom? Então vamos iniciar aqui hoje um estudo, vamos dizer que é um videolog, study log, sobre fisiologia do sistema respiratório. Só que para falarmos sobre a fisiologia do sistema respiratório, a gente precisa iniciar lá em cardiologia, né? A gente pode chamar cardiorrespiratório, a gente precisa fazer uma breve, uma visão geral de angiologia para identificar a importância de uma rigidez na distribuição tanto dos capilares a nível, né, de capilares perialveolares, que a gente vai entender, a gente já entende, por exemplo, e vai sabendo que os alvéolos são as unidades morfofuncionais do sistema respiratório. A gente vem falando sobre unidades morfofuncionais de outros sistemas. Vamos até dar uma enfatizada aqui. Alvéolos, unidades morfofuncionais do sistema respiratório. Por que a gente vai falar sobre isso nessa perspectiva? Nós vamos retomar a anatomia daqui a pouco. As trocas gasosas, elas vão ocorrer a nível de capilares perialveolares. Os capilares, eles vão ser essas estruturas de entremeios, né, na transição entre as arteríolas e as vênulas, justamente estruturas que têm uma possibilidade de afastamento e de facilitar a difusão, né, ou um processo de transcitose, né, a difusão que vai acontecer entre a parede do alvéolo, que esses capilares circundam, né, entre a parede do alvéolo e o capilar propriamente dito, né, e nessa perspectiva aconteceu o que nós chamamos de trocas gasosas ou a hematose, como nós conhecemos. Então, nessas estruturas, nos capilares, a gente tem uma ausência de musculatura lisa, por isso eles não vão se comprimir, né, vasocomprimir ou vasodilatar involuntariamente, bem como tecido elástico e fibroso. É uma estrutura muito mais de sustentação e de favorecimento de trocas. Por quê? São justamente as estruturas terminais vasculares, né, de trocas em quaisquer tecidos do corpo. Então, a gente vai sempre lembrar que as artérias, elas nutrem e as veias, elas drenam. Então, as artérias trazem o sangue rico em oxigênio, né, no caso, com a oxihemoglobina, para nutrir todas as estruturas e suprir todas as necessidades metabólicas celulares, levando para os capilares as vênulas e as veias, e passando por todo aquele processo da circulação, grande circulação e pequena circulação, levando às veias um sangue que contém estruturas, né, toxinas, radicais livres, gás carbônico, né, no caso a carboxihemoglobina, por exemplo. Tendo a estrutura endotelial, que nós chamamos de lâmina basal, e dessas estruturas mais delgadas, que vão ser capilares, a gente tem também pequenas organizações ou células que diminuem essa permeabilidade capilar, muito presentes, por exemplo, na barreira hematoencefálica, que é justamente a região de separação, ao mesmo tempo em que comunicação do sistema nervoso central com o sistema vascular. A barreira hematoencefálica impede que quaisquer substâncias invasoras simplesmente atravessem sua organização estrutural e invadam o tecido nervoso, porque a barreira hematoencefálica ela é composta por células endoteliais, pericitos e astrócitos, que são células da glia. Ela funciona como um filtro, né, e de proteção imunológica também, tá? Causando uma barreira, uma proteção entre o meio externo e o tecido nervoso, né, a nível de neurônios especificamente. Só a título de lembrança, de curiosidade, a constituição das artérias é diferente da constituição das veias. Enquanto as artérias elas são compostas por estruturas, no caso tecido adventício, muscular liso, endotélio, a gente tem uma camada muscular desenvolvida e de uma resistência maior, porque ela suporta a pulsação e o volume, que tem um maior fluxo, um maior impulso advindo do ventrículo esquerdo, tá? Chegando até a região das arteríolas. Já as veias, que são chamadas vasos aferentes, elas aferem ao coração, tá?
elas têm a camada, as veias, né, mais externo ao interno. Camada serosa, muscular, obviamente, e endotélio. Sendo que a região, o lúmen dessas veias, ele contém válvulas, e essas válvulas, elas impedem que o sangue reflua, uma vez que a estrutura, a resistência das paredes das veias é um pouco menor, elas são mais delgadas um pouco do que as artérias. Essas válvulas, elas impedem o refluxo do sangue e permitem que a gente mantenha esse circuito fechado, né, no estudo vascular. E é tanto que elas são fonte, né, no caso das tromboses venosas profundas, elas ocorrem muito mais a nível dessas válvulas que existem em algumas regiões, em algumas veias de médio a grosso calibre do nosso corpo. E os capilares, que são vasos de trocas, são as estruturas terminais vasculares, né, de transição entre artérias e veias, entre arteríolas e vênulas, são compostos tão somente por endotélio. E esse endotélio tem estruturas, tem lacunas, tem uma facilidade, uma permeabilidade maior, permitindo trocas metabólicas entre meios diferentes, certo? O padrão do fluxo sanguíneo vai ser sempre nessa perspectiva das artérias, no caso saindo da aorta, por exemplo, né, do ventrículo esquerdo do coração, do tronco aórtico subdividindo já para diversas regiões do corpo. Arteríolas que vão se tornando mais delgadas e cada vez mais com um lúmen mais limitado, que vai ser os capilares. Dos capilares, as vênulas, que essas vênulas, elas têm padrão convergente. Como assim, professora, padrão convergente? Como as vênulas, elas têm uma função de drenagem tecidual, o padrão convergente é de vasos cada vez mais delgados que vão desembocando em vasos maiores, cada vez maiores, no caso as vênulas, desembocando em veias, que são vasos cada vez mais calibrosos, até chegarmos a, por exemplo, a veia cava inferior, que adentra o átrio direito do coração. A gente tem a veia cava inferior, que adentra, que traz o sangue drenado dos tecidos da porção mais inferior e média do corpo, e a veia cava superior, advindo de membros superiores e cabeça e pescoço, por exemplo. O sangue fluindo do átrio direito, passando pela válvula tricúspide, lembrando as estruturas, os músculos papilares e cordões tendíneos que sustentam as válvulas, né, concúspides entre os nossos ventrículos, as válvulas atrioventriculares. Com a sístole, né, dos ventrículos, a gente tem do ventrículo direito o sangue saindo através da artéria pulmonar para os pulmões, onde a hematose ocorre, né, e voltando ao coração, através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, passando pela válvula mitral ou bicúspide para o ventrículo esquerdo, desse ventrículo esquerdo, através da válvula aórtica para o arco aórtico, tá? O músculo liso, aqui a gente anotou, se apresenta na parede de vênulas maiores, né? Quando a gente chega a nível de capilares, a gente tem uma estrutura endotelial, tão somente, ok? Em virtude da necessidade de suportar uma pressão maior advinda da pulsação da bomba cardíaca, seja ela o ventrículo esquerdo, as artérias têm uma resistência maior normalmente, resistência sobre essa parede dessas artérias, tá? Então, as artérias mais calibrosas, no caso, a aorta, por exemplo, tem uma elasticidade maior, a gente tem as artérias mais musculares, né? E as veias, por exemplo, se apresentam mais superficialmente no corpo. Um dos exemplos é a possibilidade da punção venosa, que é realizada a partir da possibilidade de realizar uma pressão com o uso do látex, por exemplo, no braço, no membro superior, para observação, né, a nível tanto de inspeção, visualmente você conseguir identificar algumas veias que se apresentam, uma vez que elas trazem o sangue das extremidades, das regiões mais distais para regiões mais centrais, tá? Enquanto que as artérias, elas apresentam pulsação, enquanto as veias não apresentam, né? E com essa
pressão advinda da artéria aorta, a energia desse fluxo diminui, né, em virtude da resistência ao fluxo oferecida pelos próprios vasos. À medida que eles vão se estreitando, no caso as arteríolas vão se estreitando, apresentando uma resistência maior. Então, a sístole ventricular faz com que a gente consiga aferir a pressão sistólica, que a normalidade dela vem até aproximadamente 120 milímetros de mercúrio. Enquanto que a pressão diastólica, sua normalidade seria até aproximadamente 90 milímetros de mercúrio. Mas isso a gente precisa identificar nos consensos, né, de hipertensão arterial e tal. E a diástole ventricular, o momento de distensão do ventrículo, é que vai determinar a nossa possibilidade de aferir e observar a pressão diastólica. Lembrando, por exemplo, se a gente fizer uma analogia com um fluxo de água sobre uma mangueira que nós utilizamos, ele vai estar relacionado ao gradiente de pressão, e vocês lembram de gradiente de pressão quando eu falei lá em potencial de ação? O gradiente de pressão vai ser aquela corrente, aquela estrutura, aquele conjunto que provoca determinado estímulo, determinada pressão, determinada influência de movimento sobre um corpo, sobre uma massa, sobre um agregado. Então, gradiente de pressão sobre a resistência. Quem é a resistência? É qualquer estrutura, parede, estreitamento que represente, vou até repetir, uma resistência a esse fluxo. Então, o que vai afetar a resistência? O raio dos vasos. Quanto maior o lumen, menor a resistência, né? A viscosidade do sangue, quanto mais viscoso, mais denso, maior a resistência, maior a dificuldade desse fluxo ser livre. E o comprimento do sistema, tá? O fluxo sanguíneo, ele é expresso em litros por minuto ou mililitros por minuto, e isso vai refletir lá no débito cardíaco, tá? Já a velocidade do fluxo se dá em centímetros por minuto, centímetros, né, ao longo desses vasos, quantos centímetros aquele determinado volume percorre por minuto, ou milímetros por segundo. E essa velocidade do fluxo ela é determinada pela área de secção total dos vasos, certo? A gente lembra que temos algumas figuras, como o caso do Silverthorne. A gente tem o exemplo da contração do ventrículo. Vamos falar aqui um ventrículo esquerdo, por exemplo, que, né, em contração, a abertura da válvula semilunar e esse fluxo sendo expulso com intensa pressão e intensa velocidade para o arco da aorta, que se torna mais túrgido, né, que normalmente aqui o pontilhado seria seu volume, seu raio normal, seu lumen normal em repouso, mas aí a gente tem uma expansão dessa artéria e armazenamento da pressão nas paredes elásticas. Nós ouvimos na ausculta a reverberação desse líquido sobre a parede do arco aórtico. Professora, qual é o melhor lugar para a ausculta da contração ventricular? Na verdade, você ausculta o fechamento da válvula mitral, né? A gente ausculta melhor no ápex cardíaco, tá? Esse ápex, ele é justamente a região de ausculta da mitral, da válvula mitral, se encontraria normalmente entre a quinta e sexta costelas, obviamente que é ao lado esquerdo, considerando variações anatômicas e etc. Quando do relaxamento ventricular, quando da diástole, a gente consegue identificar uma diminuição, né, volumétrica desse lumen aórtico, com o fechamento da válvula semilunar, impedindo que esse fluxo retorne, né, para o ventrículo. E essa retração elástica, né, que faz com que esse sangue contido a nível de arco aórtico seja enviado para o restante do sistema circulatório até as regiões mais distais. Quando do retorno da drenagem do sangue desde as estruturas capilares mais distais, né, retornando, nós temos as estruturas valvulares, né, com o movimento, com a ação da musculatura esquelética, estriada esquelética, você pode ter uma contratura, né, uma leve obstrução, um leve estreitamento de alguns vasos principais de membros, sobretudo os membros inferiores, forçando esse volume a circular, né, no sentido
ínfero superior, né, forçando o sangue em direção de volta à bomba cardíaca. Esse esqueminha, ele demonstra um pouco o controle da pressão sanguínea, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele mais à frente. A gente tem os mecanismos, as alças, né, de respostas sistêmicas, teciduais, e o que um influencia no outro. O aumento do volume sanguíneo, obviamente, se a gente considerar a fórmula do fluxo, né, se a gente considerar, por exemplo, o gradiente de pressão sobre a resistência, a gente sempre vai identificar que o aumento do volume sanguíneo, obviamente, representa um aumento da pressão sanguínea, porque eu não tive uma mudança na constituição dos vasos. Esse aumento da pressão sanguínea, dependendo da resposta ou da captação pelos quimiorreceptores, barorreceptores, eu tenho uma resposta rápida pelo sistema circulatório, né, com a ocorrência de vasodilatação, e aí eu tenho uma diminuição desse fluxo e, consequentemente, uma diminuição do débito cardíaco com consequente diminuição da pressão sanguínea. Uma outra resposta, que a gente chama de resposta lenta, a compensação por parte das funções renais com excreção de líquido na urina, aumento de eliminação, aumento da diurese. E aí eu tenho uma diminuição do volume sanguíneo com diminuição da pressão sanguínea, obviamente, né? Invariavelmente, a gente tem esfíncteres pré-capilares. Esses esfíncteres, dependendo da necessidade dos mecanismos de feedback e de homeostase do organismo, eles podem estar relaxados ou comprimidos, e quando eles estão relaxados, o sangue flui livremente nessas zonas de transição das arteríolas para as vênulas. Quando eles estão contraídos, a gente tem uma diminuição desse fluxo, né, desviado, e a gente tem um fluxo maior através de meta-arteríolas, que são arteríolas concomitantes, arteríolas de suporte. A nível pulmonar, a gente vai ter, a nível de parênquima pulmonar, nós temos todo um complexo que garante que a hematose, né, que a difusão dos gases, né, oxigênio que adentra na inspiração e o CO2 que é expelido, né, na expiração, essas trocas irão se realizar justamente nessa superfície de contato entre a parede do alvéolo, que são essas estruturas. Os alvéolos são estruturas em formato de cachos, que em sua rigidez são elásticos e contráteis, exceto em algumas condições que nós chamamos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, em que a gente tem um processo de fibrose dessa parede alveolar, a ponto de ela não realizar o que nós chamamos de relação ventilação-perfusão adequada. Ventilação é o ar que adentra o sistema respiratório, é o ar inspirado, é o ar que circula, e a perfusão é a passagem desses gases entre essas membranas, entre a parede do alvéolo e a parede do vaso, que a gente vai chamar de leitos capilares, né? O capilares perialveolares. Capilares perialveolares. Concomitante a isso, a gente vai ter aí estruturas, vasos linfáticos, né, concorrentes a esses conjuntos, a esse parênquima pulmonar, fibras elásticas que garantem a elasticidade e a expansibilidade da caixa torácica do parênquima pulmonar a nível de inspiração, né? Uma inspiração longa e profunda garante um aumento da pressão de oxigênio sobre a parede do alvéolo rumo à parede do vaso perialveolar. Uma inspiração profunda pode garantir uma maior expansibilidade torácica e um maior recrutamento de alvéolos, desde a base pulmonar até o ápice pulmonar, né? Então, que está logo com relação a esse parênquima pulmonar, um ramo da veia pulmonar, que leva o sangue oxigenado de volta para o átrio esquerdo, por exemplo. Ok? Qual a estrutura alveolar? Nós chamamos camas ou leitos capilares, né? Veia pulmonar, que transporta o sangue arterial de volta para o coração, e a artéria pulmonar, que traz o sangue
né, rico em gás carbônico para essas estruturas. E aqui a gente tem as setinhas que demonstram o caminho que o ar percorre na inspiração e na expiração. Paralelo a isso, nós vamos ter glândulas mucosas. Essas glândulas mucosas, elas são tanto para a produção de muco quanto o suporte imunológico, revestimento mucoso, no lúmen, no caso, né, a gente tem a estrutura traqueia, brônquio, bronquíolo, que a gente já está chegando no final da árvore respiratória inferior, até chegarmos aos alvéolos, tá? E aí a gente tem, ao final, os sacos alveolares. E permeando essas estruturas, os alvéolos, a gente tem os vasos perialveolares. A transição que existe é justamente a natureza do lúmen do alvéolo, né, que vai permitir a passagem, né, por difusão, porque é a passagem de solutos, né, deste ambiente para os vasos, para os capilares perialveolares. No caso, a gente tem aqui o eritrócito, a hemácia sem oxigênio, e ao ter o contato com as moléculas de O2, a gente vai ter a oxigenação da hemácia a partir da ligação com a molécula de hemoglobina. Através de 4 ligações, a partir, né, tendo como sua estrutura central o grupo M de ferro, estrutura de ferro. E a troca também a nível de expiração, por exemplo, a gente tem o sangue rico em gás carbônico e que vai expelir esse gás carbônico através da parede do vaso de volta para o lúmen do alvéolo. Então, né, a gente tem as hemácias com carboxihemoglobina. Ok? Sendo essa a grande estrutura, né, de composição do caminho final da nossa inspiração, por exemplo. Temos os alvéolos permeados por vasos linfáticos, tá? Capilares perialveolares. Da mesma forma que nós temos a emergência das arteríolas, a gente tem, né, a estrutura venosa, né, das vênulas permeando esses cachos. E esse retorno, né, essa aferência do sangue oxigenado para o coração que é resultado das trocas ocorridas, né, a nível pulmonar. É tanto que a gente passa por essa fórmula da pressão resultante do fluxo, né, ou filtração resultante. Essa pressão resultante, ela vai ser igual à pressão hidrostática sobre a parede do vaso, menos a pressão coloide-osmótica. Esse Pcap aqui significa pressão de filtração, que é o que passa para fora do vaso. Esse Pcap é a absorção, o que adentra o lúmen do vaso, tá? Então, a estrutura aqui em azul de 15 milímetros de mercúrio, a pressão de dentro para fora do vaso, enquanto que no sentido oposto, para dentro do vaso, nós teríamos uma pressão de menos 25 milímetros de mercúrio. Então, a gente tem essa relação. Fluxo para fora resultante seria de 3 litros por dia do vaso sanguíneo, e a absorção resultante, que vai ser sempre maior do que a pressão, né, de filtração. A gente também pode chamar ela de pressão hidrostática capilar, que é a pressão exercida sobre a parede do vaso, de dentro para fora, né, e o Pi, pressão coloide-osmótica, a pressão realizada no sentido, né, para dentro do vaso.
Então, nessa perspectiva, quais as funções do nosso sistema respiratório? Realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue, trazendo o oxigênio para a distribuição dos tecidos e eliminando o gás carbônico, que é um produto residual. Regulação homeostática do pH do corpo, né? Os pulmões têm esse poder de alterar o pH do corpo a partir da retenção ou da excreção do CO2, que a gente tem toda aquela parte do estudo do equilíbrio ácido-base, né? Proteção contra patógenos e substâncias irritantes inalados através de toda a estrutura do epitélio, suprido de mecanismos de defesa como estruturas ciliares, tá? E vocalização, compondo o aparelho vocal a nível de traqueia, passando pelas pregas vocais, e essa vibração das pregas vocais é que compõe o mecanismo da fonação. E eu não sei mais escrever, na verdade. Fonação. Então, o fluxo global do ar, ele ocorre a partir de regiões de pressão mais alta para regiões de pressão mais baixa, obviamente. Numa inspiração, a região de pressão mais alta está sendo o alvéolo para o capilar. E na expiração, a pressão mais alta está da parede do vaso, do capilar, para o alvéolo, no sentido de empurrar de volta as moléculas de gás carbônico. Através também do estabelecimento da função de uma bomba muscular que cria gradientes de pressão. Bomba muscular que vai ser composta tanto pela estrutura cardíaca quanto pela função da musculatura que promove a inspiração e a expiração, sobretudo o papel de pressão, né, mecânica do diafragma nesse processo de inspiração e de expiração. E essa bomba muscular desenvolve gradientes de pressão que forçam a passagem do ar ou das moléculas de um ambiente a outro através de uma membrana a outra, né? A resistência ao fluxo de ar ela vai ser influenciada principalmente pelo diâmetro dos tubos, né? Quanto mais delgado o tubo, maior a resistência ao fluxo de ar. Nós temos regiões em que nós chamamos de espaço morto e regiões, né, de ventilação e perfusão, que nós vamos ver daqui a pouco. O sistema respiratório ele se inicia a nível de árvore respiratória superior, região respiratória superior, a partir das coanas e passando por toda a cavidade nasal, tendo em sua superfície superior, né, supero-posterior principalmente, o epitélio olfatório revestido de estrutura de terminações nervosas e também de células produtoras de muco. Essas células produtoras de muco promovem uma proteção inicial para o sistema respiratório. A respiração ela não se dá apenas na forma de inspiração e expiração, iniciando pelas nossas narinas, pela nossa cavidade nasal, mas também até chegar ao nível celular, quando essas trocas representam o processo de respiração celular, lá a nível de mitocôndrias, representando a produção de adenosina trifosfato, certo? O sistema respiratório se inicia na cavidade nasal e a gente fala sobre a importância da respiração nasal, a desobstrução nasal, exceto nas situações que a gente tem, né, a questão de formação de hipertrofia, de cornetos nasais ou desvio de septo, que dificulta esse processo de respiração, sobretudo quanto do relaxamento da musculatura no adormecimento à noite, que pode causar, por exemplo, a apneia do sono. Mas se inicia a nível de cavidade nasal, algumas pessoas respiram pela boca, mas essa proteção física inicial da mucosa nasal, né, região posterior da cavidade nasal, faringe, né, que se une à cavidade oral através da orofaringe, que a gente chama. Quando eu tenho o fechamento da epiglote para o tubo digestório, nós temos a abertura deste caminho através da laringe dela, que é a estrutura mucosa, mas já a nível de traqueia, a gente tem os anéis cartilaginosos e tecido muscular adjacente, formando um tubo, né, da traqueia para os brônquios, no caso brônquio direito e brônquio esquerdo. Suas ramificações compõem os bronquíolos e terminações bronquiolares
até chegarmos às regiões mais distais da árvore brônquica, que nós chamamos, que serão os alvéolos. Esse sistema respiratório ele é delimitado inferiormente pelo diafragma, cuja contração tem tanto um elemento espontâneo quanto o controle a partir do sistema nervoso central. E é esse diafragma que determina o volume interno da cavidade torácica quando da inspiração e da expiração. Então, a gente pode delimitar até a nível de laringe, sistema respiratório superior, e de traqueia até a região diafragmática, sistema respiratório inferior. As estruturas pulmonares se subdividem em lobos, sendo o lobo direito, o pulmão direito contendo mais lobos, no caso 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, e o pulmão esquerdo contendo 2 lobos, uma vez que sua porção mais medial, ela abriga o órgão cardíaco, nessa região que nós chamamos, nessa cavidade que nós chamamos de mediastino. Por essa razão, o lobo superior e o lobo inferior do pulmão esquerdo. Nós temos uma flexura mais aguda a nível de brônquio esquerdo, tá? E deixa eu ver o que eu tenho mais de novidade. Temos as estruturas pleurais que recobrem esse tecido, esse parênquima pulmonar, tá? Preenchidas por líquido pleural, e esse líquido pleural, ele impede que as pleuras rocem entre si e que essa fricção provoque qualquer tipo de lesão a nível de parênquima pulmonar. Ela tem um papel, o líquido pleural tem um papel de lubrificar e preencher esse espaço virtual. Tá? Nós temos os músculos que participam da ventilação, sendo os músculos da inspiração, sobretudo diafragma, intercostais externos, que estão aqui demonstrados, tá? Os músculos escalenos, que nós já vimos eles lá em morfologia, isso aqui na respiração espontânea, tá? E esternocleidomastoideo. E os músculos da expiração, que envolve o reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso do abdômen na expiração forçada, tá? E espontaneamente intercostais internos, que tem o papel de promover esse movimento de inferiorização, o movimento de abaixar as costelas na expiração. Aqui que a gente tinha até demonstrado. Com um corte transversal, uma secção transversal, nós conseguimos identificar pulmão esquerdo, cavidades pleurais, tá? Circundando os órgãos, os pulmões. O pericárdio, que vai ser a estrutura que recobre o coração, e essa cavidade toda que a gente chama de mediastino. Pericárdio é a membrana que recobre o coração, tá? Mas aí não é suficiente tudo que nós já vimos até agora, precisamos continuar transformando em algo, né, didático. A gente vai ter, a nível de traqueia, a existência de células, nós podemos chamar células caliciformes, né, que produzem muco a nível de traqueia, a nível de brônquio, tá? Glândulas mucosas, glândulas mucoides, a estrutura celular que recobre essa mucosa, a gente chama de lâmina própria, tecido colunar celular, tá? E mais superficialmente, células ou tecido mucociliar, porque é provido de cílios. Esses cílios têm uma função mecânica de reter resíduos da respiração, tá? Então, a gente tem as células mucosas, a lâmina própria, que é mais interna, né, dessa superfície da mucosa, lâmina própria, membrana basal, tá? Células, nós também temos células tronco, cílios, células caliciformes produtoras de muco, ok? Essa figura vem mostrando o processo de movimentação e de mobilidade do muco para a faringe. Por isso que o reflexo da tosse, por exemplo, tem esse papel e a sensação de retorno da substância mucosa, né?
né, mobilizando partículas que tenham sido retidas pelas estruturas ciliares. Logo acima delas, entre a estrutura mucoide, a gente também tem a camada salina aquosa, que permite essa mobilidade, essa flexibilidade maior dos cílios, tá? Células caliciformes que secretam músculos, núcleo dessas células epiteliais colunares, porque formam colunas nesse caminho. A nível olfatório, a gente tem na porção superior, que recobre superiormente, para além do muco, do tecido mucoso, né, da cavidade nasal, a gente vai ter o epitélio olfatório, que é composto por terminações nervosas, como células olfatórias receptoras, dendritos, tá, cílios, que vão captar moléculas odoríferas e, a partir destas, tá, transmitir para o sistema nervoso central, e a gente tem células intermediárias, como é o caso, por exemplo, das células mitrais, que conduzem o estímulo olfatório para o trato olfatório, tá? Aqui acima do que nós chamamos de placa cribiforme, que é a estrutura óssea, e eu vou dizer uma coisa para vocês, estrutura óssea entre o osso frontal e o esfenoide, tá? Parece ela é toda, vista de cima, é uma estrutura óssea porosa, que você consegue observar furos, e através deles que essas estruturas ciliares, elas se projetam, as estruturas axonais se projetam, levando até o bulbo olfatório, que é o par de nervo craniano. Dessa região, que aqui a gente tem o zoom, dessa região específica a gente tem a condução do estímulo olfatório, tanto a nível de trato hipotalâmico, processamento a nível de tálamo, tá? Aqui sendo transportado, peraí que ele está transportando sem eu mandar. Pelo córtex piriforme, a nível de sistema límbico e córtex orbitofrontal, tá? Por isso que todo conjunto de cheiros na nossa vida tem características especiais, estão muito relacionadas a emoções e à memória, porque a associação com as regiões da memória, hipotálamo também aqui muito mais aqui próximo, o hipocampo, bem aqui essa figura é melhor. Né? A gente vai ter a região da amígdala, córtex entorrinal, hipocampo, tálamo, córtex da ínsula, córtex orbitofrontal. É um processo de toda uma sucessão de condução de estímulos, geração de potenciais de ação, de impulsos para regiões específicas, e essas regiões estão associadas a emoções, a afetos, e com relação ao hipocampo, por exemplo, o desenvolvimento de memórias, sejam elas memórias, como é que a gente diz? Positivas, memórias que a gente quer levar para o resto da vida, ou memórias aversivas, né? Tem gente que relata que tem determinadas épocas do ano que sente cheiros, que tem cheiros específicos, tá? As estruturas celulares do lúmen, por exemplo, da traqueia, a nível de traqueia, nós vamos ter células ciliares, células caliciformes, globosas, tá? Células caliciformes muito mais a nível de brônquios e bronquíolos, tá? E a gente tem a nível de alvéolos os pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos tipo 1, elas são mais delgadas, são células mais delgadas, têm menos citoplasma, recobrem, né, todo o caminho, a estrutura alveolar, tá? E são mais favoráveis à hematose, à passagem dos gases. Os pneumócitos do tipo 2 são mais volumosos, são ovais, elas produzem a secreção lipoproteica, que a gente chama de líquido surfactante. Esse líquido surfactante permite, por exemplo, que o alvéolo continue sempre nesse formato mais cheinho, em formato de uva, e por estar nesse formato, tem a ver também com a capacidade volumétrica dos pulmões, tem a ver com os volumes inspirados, volumes residuais, e eles que vão garantir que esses alvéolos não colapsem, não colabem. Quando nós temos um processo de colabamento dos alvéolos, a gente fala que está havendo uma atelectasia, tá? E ou um colapso pulmonar. É uma condição que pode acontecer também na COVID-19,
faz parte, até determinado ponto, determinadas literaturas, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, mas não é regra, é muito mais enfisema e bronquite, tá? A gente tem, por exemplo, subdivisões até mais de 22 vezes de ramificações dos brônquios que terminam nos agrupamentos alveolares. E essa figura que tinha mais acima, lá em cima, estava até em pior resolução. A gente consegue identificar melhor aqui fibras elásticas que garantem a expansibilidade e a contratilidade dos alvéolos quando eles não estão em processo de enfisema, de fibrose, musculatura lisa a nível de artéria. Nós temos o ramo da artéria pulmonar que chega ao parênquima pulmonar. Nós temos os vasos perialveolares, os leitos capilares, o ramo da veia pulmonar que vai retornar com o sangue para o pulmão. Aí a gente consegue identificar, você vai dando um zoom até os leitos alveolares, a gente consegue identificar melhor os pneumócitos tipo 1, que viabilizam mais as trocas gasosas, esses aqui, por exemplo. Os pneumócitos tipo 2, que promovem a síntese do surfactante. A gente tem os macrófagos, que fazem parte do sistema imunológico, fagocitando patógenos, por exemplo. Quando a gente dá outro zoom a nível de capilar perialveolar, a gente consegue identificar bem o espaço aéreo alveolar, aqui sendo o ambiente do alvéolo e aqui o ambiente do capilar adjacente, a passagem livre, né? Estrutura dentro do capilar, né? O plasma, o eritrócito, membranas basais entre os capilares e os alvéolos são fundidas, o que facilita ainda mais a difusão, tá? A gente tem o centro neural de controle, ou que a gente pode chamar de drive respiratórios, porque a gente chama de drive respiratório, é o controle central, o controle nervoso da respiração, porque ninguém respira sempre espontaneamente, né, a seu bel prazer. Caso contrário, quando do adormecimento, a gente poderia morrer por insuficiência respiratória se a gente precisasse estar conscientemente sempre controlando o nosso processo de inspiração e expiração. Então, esse drive respiratório ele é controlado a nível de ponta e medula, né, tendo no grupo pontíneo o centro pneumotáxico, que representa o controle da velocidade da inalação e da expiração, da inspiração e da expiração, centro de apneia, tá? O grupo de medula, nível dorsal, que vai representar uma defesa da inalação e do controle das vias aéreas, tipo em situações de sufocamento, por exemplo. O complexo Pré-Böttinger, que a gente chama o complexo de controle do ritmo respiratório, é ele que vai nos dar uma ideia do que é a respiração, a eupneia, bradipneia e taquipneia. Na COVID-19, por exemplo, é muito comum você ter um paciente com taquipneia e respiração superficial. E o núcleo ventral medular, núcleo pontíneo ventral, responsável pelo controle da exalação, da expiração. A gente tem os sistemas de input, de alimentação, de estímulo, que impactam tanto no ritmo, na taxa de respiração e na profundidade, na amplitude da respiração. Rate, que chama, vai ser o ritmo, a taxa, o padrão respiratório, e depth é amplitude, é quão profunda a respiração é feita. Então, a gente tem os mecanorreceptores, a gente tem metaborreceptores, que estimulam a respiração durante exercício físico, quimiorreceptores periféricos, que se localizam sobretudo a nível de carótida externa e arco aórtico, também são reguladores rápidos da pressão arterial. Quimiorreceptores a nível central, que tem a função, o papel de identificar mudanças no pH, na concentração do oxigênio e do CO2, tá? Os músculos respiratórios e pulmões é que são os responsáveis por essa realização desse processo, tá? Então, essas figuras são muito mais didáticas, falando, né, da fisiologia da respiração, por onde o ar vai percorrer.
por onde o ar vai percorrer, considerando o centro respiratório para o estabelecimento do drive respiratório. É ele que é importante também no controle respiratório, quando o paciente se encontra em UTI, em sedação, e a sedação é justamente para ter um controle maior desse drive respiratório, e o paciente não lutar contra o respirador, a máquina, né, que a gente chama de ventilação mecânica, que é ela quem gera os padrões e a pressão do volume do oxigênio ofertado, né, para os pulmões, identificando uma pressão adequada para não desenvolver o que nós chamamos de barotrauma, que é um trauma que ocorre a nível de parênquima pulmonar quando se imprime uma pressão alta sobre sua superfície, tá? Então, outros sistemas de regulação, outras formas de regulação dessa amplitude respiratória, vem a ser o diafragma, sistema circulatório, tá? Quando eu tenho a inspiração, eu tenho uma expansão da caixa torácica com o auxílio dos músculos acessórios da respiração, tendo um processo de contração do diafragma, abaixando também esse espaço e aumentando essa área interna da gaiola torácica. Quando eu expiro, eu tenho o retorno desse volume, né, do diafragma infero-superiormente, diminuindo a área e o volume dentro da caixa torácica, ok? Mais uma vez, a gente tem o exemplo das regiões de regulação respiratória a nível de ponte, por sistema de feedback negativo, o centro pneumotáxico, que a gente chama de grupo respiratório pontino. Temos o centro apneico, por regulação do feedback positivo, para o grupo dorsal respiratório, que age sobre os músculos intercostais externos, tá? E o diafragma. Enquanto que o grupo respiratório ventral, a nível de medula, vai regular a função dos músculos acessórios respiratórios na expiração forçada, sendo eles os serráteis, tá? E intercostais internos, ok? Que é só uma outra visão, no caso, em corte dessa região da ponte. A gente vai ter em legenda receptores mu-opioides, tá? Que tem esse papel de depressão central, né? E com relação aos efeitos da captação pelos quimiorreceptores periféricos. Se você observa bem nessa ilustração do alvéolo, a gente vai ter o capilar perialveolar muito nítido aqui, permeando a estrutura circular do alvéolo. Identifique também que a estrutura que recobre aqui internamente normalmente vai ser pneumócitos do tipo 1, por exemplo, né, e que favorecem essa difusão, que a gente vai chamar por aqui, membrana alveolar aqui, nessa estrutura circular, recoberta internamente por fluido, que a gente pode chamar de surfactante, né? Então, quando o sangue vem fluindo, partindo da artéria pulmonar, que a gente sabe que vem rico em gás carbônico, a gente vai ter o fluxo de oxigênio que se difunde para os eritrócitos e o dióxido de carbono que se difunde para dentro do alvéolo. A esse nível nós temos os eritrócitos, as hemácias já ricas em oxihemoglobina, ricas em oxigênio, que vão retornar para o coração através da veia pulmonar. A ventilação vai ser o volume que corre, né, através da árvore respiratória, e nós temos 4 volumes pulmonares que vão representar, que são de importância clínica, que são eles o volume residual, nós vamos falar sobre ele. Volume residual é aquele volume que ele fica disponível no parênquima pulmonar, ele é um volume que está ali preenchendo os alvéolos, impedindo que eles colapsem, que eles colabem. A gente tem o volume de reserva expiratório, que é aquele volume que a gente expira, a forçação da expiração. Às vezes a gente faz essa respiração, expiração forçada em alguns exercícios meditativos. O volume corrente, que é esse volume do fluxo respiratório normal, né, fisiológico.
A gente tem o volume de reserva inspiratório, quando a gente força uma inspiração profunda, né, de profunda amplitude, que normalmente vai ser de 3.000 ml, 3 litros, é um volume considerável. Né? Volume corrente, que é o volume da respiração fisiológica, um volume menor e rápida, né, na respiração, né, que a gente chama de eupneia. E volume de reserva inspiratório. A gente vai ter uma diferença dos volumes pulmonares entre homens e mulheres, obviamente, porque mulher tem uma capacidade inspiratória normalmente inferior, tanto pela constituição anatômica quanto pela função respiratória propriamente dita. Tá? Volume residual funcional diferente, que a gente pode chamar. E a gente pode identificar, por exemplo, capacidade pulmonar total como toda a soma do volume, tanto o que é da expiração forçada, quanto do volume residual, quanto do volume da capacidade inspiratória, tanto a capacidade do volume corrente, quanto o de reserva inspiratório. Então, você tem um volume que você respira normalmente, né, naquele fluxo, naquela velocidade de 17 respirações, incursões respiratórias por minuto, tá? Um volume corrente de cerca de 500 ml. Quando você inspira fundo, você está inspirando um volume maior, volume de reserva inspiratório. E aí, quando você expira com vigor, a gente está expirando um volume de cerca de a mais de 1.100 ml. E tirando isso, temos um volume residual de 1.200 ml que não sai da nossa árvore respiratória. Tá? E essa capacidade pulmonar total, que nós vamos chamar, vai ser capacidade inspiratória, que é o volume corrente, mais o volume de reserva inspiratório, que vem a ser esse aqui, tá? E a capacidade total. Capacidade vital é essa capacidade inspiratória residual com a capacidade expiratória, reserva. Capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratório, mais esse volume residual. Então, a gente vai ter aqui no processo de respiração a ventilação, né? Quando a gente ventila, a gente tem a contração do diafragma e ele se torna mais horizontalizado, expansão lateral e anteroposterior da caixa torácica, aumentando esse volume interno. Quando eu tenho relaxamento do diafragma, se tornando mais curto para dentro da cavidade torácica, uma diminuição volumétrica anteroposterior e lateral, né, do parênquima pulmonar, a gente tem a expulsão, que é o processo de expiração. Os músculos da inspiração envolvem o diafragma, da inspiração natural, fisiológica, tá? Diafragma, músculos intercostais externos, esternocleidomastoideo, que ele promove o levantamento, a elevação do osso externo, e os músculos escalenos, que promovem o levantamento, a elevação das primeiras costelas. E na inspiração forçada, além do esternocleidomastoide dos escalenos, a gente tem os músculos serráteis anteriores, que promovem também uma expansão tóraco-abdominal. Se eu quero estudar, por exemplo, a expiração, eu tenho o relaxamento do diafragma e dos intercostais externos, promovendo um abaixamento das costelas. Na expiração forçada, a gente adiciona o músculo reto abdominal, oblíquo interno, externo, transverso do abdômen e músculos intercostais internos. Quando eu tenho uma situação de trauma por arma branca, né? Olha a faca! Eu tenho a entrada de ar neste ambiente. Se as pleuras têm uma pressão de menos 3 milímetros de mercúrio para que elas continuem mantendo esse volume, sua diferença com o líquido pleural, né, e esse espaço virtual que delimita e comporta o volume e a estrutura do pulmão, a partir do momento que eu tenho a entrada de ar neste ambiente, eu tenho um colapso do pulmão. Os alvéolos acabam se colabando porque eu tenho a pressão interna igual à pressão atmosférica. Essa pressão já não vai ser a mesma da pressão fisiológica, tá? E as membranas pleurais continuam na sua própria localização. Essa figura, ela só ilustra a musculatura respiratória, músculos da inspiração, músculos da expiração. Essa figura didática, ela demonstra o que a gente já estava identificando. Tem regiões no processo inspiratório e expiratório que nós chamamos de espaço morto,
tá? Que são as regiões onde não acontece a perfusão, que vai ser a possibilidade de troca entre superfícies. Espaço morto vai ser tipo a traqueia, vai ser tipo brônquio, porque através deles não acontece a perfusão, tá? Então, a gente tem regiões de espaço morto, preenchido com ar novo e ar velho, que a gente chama, vão ser sempre ar residual, tá? Então, aqui a gente vai dizer que é o fim da inspiração, com cerca de 2.800 ml. A gente tem essa porção, esse volume de expiração de 500 ml, volume corrente, que é aquele volume fisiológico de baixa amplitude, de frequência relativamente maior, né? Depois a gente vai ter o processo final da expiração, com o que a gente chama de ar velho, porque vai ser sempre esse ar residual, e eliminação de 2.200 ml. E novo processo inspiratório de 500 ml, que a gente soma aqui, 500 ml de ar novo para esse volume corrente, tá? Essa relação ventilação-perfusão sempre vai estar relacionada à pressão do gás, sobre a superfície, tá? Então, a ventilação é justamente essa entrada desse ar sobre a superfície para a troca. Se a superfície estiver apta a essa perfusão, ela vai acontecer. A relação ideal se aproxima de 1. Só que muitas vezes, em algumas doenças respiratórias, a gente tem uma privação da ventilação, como é o caso, por exemplo, da asma brônquica, quando a gente tem uma hiperreatividade brônquica e um fechamento do lúmen brônquico e bronquiolar, sendo que os alvéolos estão aptos e possíveis e passíveis de serem perfundidos. E a gente tem situações, como é o caso da COVID, por exemplo, em que a gente tem uma ventilação, o paciente consegue inspirar, ou existe a ventilação mecânica, por exemplo, mas os alvéolos se encontram lesionados, seja por mecanismos imunes, né, tromboembólicos, que é muito comum acontecer no leito alveolar, né, acidentes microvasculares a nível da vasculatura, seja ela a nível pulmonar, seja ela a nível distal. A gente tem como consequência, como complicações da COVID, problemas vasculares também, como acidente vascular encefálico, tromboembolismos, tromboses venosas profundas, né, dentre outros. E a gente tem os efeitos do padrão ventilatório sobre a ventilação alveolar, as diferenças, né, de volumes, que a gente não vai nem se ater muito a eles agora, os tipos e padrões de respiração. No caso da COVID, a gente vai ter a tempestade de citocinas com a liberação do fator de necrose tumoral alfa, interleucinas a partir da apresentação de macrófagos a nível de alvéolo, porque a gente tem aquela questão da afinidade do vírus SARS-CoV-2 com receptores ACE2, que se apresentam muito comumente, não apenas a nível de epitélio olfatório, mas também no epitélio pulmonar, tá? A gente tem a formação de lacunas nos leitos vasculares que permitem a passagem, a quimiotaxia, a apresentação de fibroblastos, uma ocorrência de edema nesse interstício, tá? Formação de estonas, né? Degradação de células epiteliais brônquicas, tá? O acúmulo de plaquetas, trombina, que promove o que a gente chama de um momento propício para uma agregação plaquetária, com alteração no dedímero, que vai ser um indicador desse risco aumentado, de inibidor do ativador de plasminogênios, diminuição da saturação do oxigênio, com a destruição dos pneumócitos do tipo 2, com comprometimento da produção, obviamente, do surfactante, tá? A gente vai ter o acúmulo de fluido a nível de alvéolo, justamente porque o fluido é um resultado desses processos celulares da tempestade de citocina, e esse acúmulo de fluido, alvéolo a alvéolo, grupo a grupo, né, a nível de parênquima pulmonar, forma nos exames de imagem a imagem que nós chamamos de vidro fosco,
né, que é um indicador de algum tipo de comprometimento pulmonar e de déficit respiratório, que é o que reflete a diminuição da saturação do oxigênio, que vai ser justamente o oxigênio que é promovido, né, que é perfundido a nível de alvéolo. Essa figura mostra do lado esquerdo, por exemplo, um alvéolo saudável. A gente teria a presença das células do epitélio brônquico comum, as células caliciformes, etc. Algumas células também que têm afinidade com os receptores, né, que contêm os ACE2, inibidores da enzima conversora de angiotensina, pneumócitos tipo 1 e 2 com o surfactante. A gente tem os leitos dos capilares perialveolares sem espaçamento, né, como a diminuição dessa permeabilidade, mas o SARS-CoV-2 promove lesões a nível de alvéolo, sobretudo porque é um processo inflamatório contínuo com esse edema intersticial, migração de neutrófilos, liberação de citocinas, presença de fibrina, que promove uma certa esclerose dessa membrana alveolar, né? Ativação de neutrófilos, formação de lacunas desses leitos vasculares, que permite, né, o aumento da permeabilidade, a presença de plaquetas, que garante um risco aumentado para os acidentes tromboembólicos, dentre outros. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre sistema respiratório, fisiologia do sistema respiratório. Espero que seja de bom uso para vocês e até logo.